Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui retornando para o nosso estudo da Escola Dominical. Hoje o tema é a obra do Espírito Santo. Eu me lembro bem que quando eu comecei a estudar sobre este tema, eu tive contato com o livro do pastor Billy Graham. O título era este mesmo, O Espírito Santo. Virou um best-seller. Se você nunca leu, você pode ter ouvido falar dele já, O Espírito Santo de Billy Graham. Eu me lembro que ele inicia o livro dizendo da dificuldade que é de falar ou explicar sobre o Espírito Santo. Muito embora o Espírito Santo ocupe a posição de terceira pessoa da Trindade, mas o fato de ocupar esta posição, isso não o desqualifica, não o distancia ou não prejudica a sua igualdade com a primeira e segunda pessoa, que é Pai e Filho. Ele ocupa essa posição exatamente por causa da função e a cronologia. Agora, tratar sobre o Espírito Santo é realmente muito difícil. Como eu falei no início, agora há pouco com vocês, sempre que se trata sobre o Espírito Santo, ou sempre que se lê alguns livros sobre isso, que não são baseados principalmente na palavra, mas por experiências sensoriais, sempre que se prega muitas vezes, está ligado ao poder. E todas as pregações e ensinamentos sobre o Espírito está sempre ligado ao poder, porque é o poder que vem do alto. Jesus começa falando no capítulo 14, 15 e 16, sobre o Espírito Santo lá no livro de João. De maneira que o poder é sedutor, o poder mexe com as pessoas. Eu já vi muita coisa, eu tenho certeza que você também já deve ter visto e ouvido muita coisa acerca do Espírito Santo e sobre a obra que ele faz, e muitas vezes ligado a esse aspecto que eu acabei de falar agora. Agora, eu me lembro que lá em Atos tem a questão de Simão, que quando ele vê que os apóstolos fazem milagre, mas o milagre ali relacionado mais a impor as mãos e receber o Espírito Santo, ele quis pagar por isso. Ele quis comprar. Me dá isso também, eu achei interessante. Eu quero ter este poder. Olha como o poder é sedutor. Então, falar do Espírito Santo tentando desqualificar essa parte é muito difícil, porque você não vai ser muito ouvido. Lamentavelmente, porque as pessoas não querem dar muito ouvido e atenção ao ensino da palavra, que é o verdadeiro ensino. Mas eu quero, no estudo de hoje, tratar com vocês falar sobre a operação geral do Espírito Santo. Lembra daquele estudo de Romanos que nós falamos sobre o capítulo 1, em que falava sobre a manifestação de Deus, não só uma manifestação ampla e geral para a humanidade, e no capítulo 2, mais especificamente, chamada de revelação especial? Então é por esse caminho. A gente vai falar hoje sobre a manifestação do Espírito Santo, a operação, a obra dele, de uma maneira ampla, ok? E é fácil falar sobre isso porque o livro de Gênesis já inicia desta forma. Revela a presença do Espírito Santo já na criação. O capítulo 1, logo no versículo 2, diz que a terra, porém, era sem forma e vazia, né? E, sobretudo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, algumas versões sobre a face do abismo. Então você tem ali a presença do Espírito Santo na criação, o Espírito Santo como criador do universo. E também a participação do Espírito Santo na formação do homem. Diz o verso 7 do capítulo 2, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O fôlego de vida é exatamente o Espírito Santo quem dá a vida, como autor da vida. Você tem também no verso 26, logo voltando ao capítulo 1, também disse Deus, façamos o homem. A maioria interpreta o façamos no plural como considerando as três pessoas da Trindade. Claro que tem alguns ramos que discordam disso, mas nós vamos caminhar por esta linha, onde a gente aceita e crê que o plural de façamos significa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá em Jó 32, verso 8, diz assim, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso
o fez sábio. Aqui a operação do Espírito Santo na esfera intelectual. A gente não pode negar que todos os seres humanos na Terra, no mundo, qualquer que seja o nível de sua inteligência, vem do Espírito Santo. Eu acho legal que o teólogo Berkhoff vai por esse caminho. Berkhoff é quem diz isso, que o Espírito Santo age no intelecto do ser humano, tornando-o inteligente. Desde a manifestação na pessoa chamada Bill Gates, como logo depois em Steve Jobs, você verá que são pessoas, inclusive, que deixaram, e Bill Gates tem deixado, e Steve Jobs já partiu, já se foi, mas deixou um legado tremendo aqui neste mundo, e Bill Gates ainda está vivo para continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo tem dado inteligência para ele fazer. Portanto, nenhum homem se arrogue de sua própria capacidade como se fosse uma coisa meramente inata nele. É dado, sim, pelo poder do Espírito Santo. Deus dá a inteligência a qualquer ser humano para fazer, realizar a obra, e inclusive para o desenvolvimento da sociedade, como a gente tem visto, como um mundo moderno em que nós chegamos. Então, dos textos que a gente está lendo aqui, agora estamos entrando em Jó, para mostrar que a presença do Espírito Santo e a manifestação nele, da manifestação dele na vida da humanidade. Ok? Mais um pouquinho adiante a gente vai falar sobretudo da participação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas nesse momento a gente está tratando aqui da sua presença e importância dele como aquele que sustenta e mantém o mundo. Lá em Jó 33, 44, fala: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E 34, 14, 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Você vê que sem a presença do Espírito, o homem não é nada. E o Salmo 104, que é um salmo brilhante, Salmo 29, verso 29, eu vou completar com o verso 30 também: se ocultas o rosto, eles, os homens, simplesmente se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, verso 30, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Observe, meus irmãos, a renovação da terra com o nascimento de cada ser humano. É obra do Espírito Santo. Portanto, cada bebezinho que nasce, vem a esse mundo e respira, ele, na verdade, ele já está vivo no ventre de sua mãe, ali já é o sopro do Espírito. Ninguém vem a este mundo sem a obra do Espírito Santo, sem a operação do Espírito Santo. Qualquer ser humano que vem a este mundo vem pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá o fôlego de vida. Em Isaías 42, 5, acerca do Messias que ele está tratando, ele diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou o céu e os estendeu, criou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida, àquele que nela está. E o Espírito, aqueles que andam nela, ou seja, nela aí é a terra. E em Números, Moisés, lá quando Deus avisa ele para ele subir o Monte Nebo, que ele vai morrer, que Deus o levaria, ele coloca lá em Números 27, 16, ele diz assim: o Senhor, autor e conservador de toda a vida. Olha aqui a presença dele como conservador de toda a vida. O Espírito que atuava em Moisés, como conservador de toda a vida. Ponha um homem sobre esta congregação. Ele estava preocupado porque ele estaria sendo recolhido e queria que uma pessoa o substituísse a fim de que a congregação de Israel não ficasse como ovelha sem pastor, diz ele no finalzinho. Portanto, há dois versos que ele coloca o Senhor como autor e conservador. O autor e conservador é o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Que o capítulo 16 do verso 22, lá quando teve a rebelião de Coré
Datã e Abião, ele diz assim: mas eles se prostraram sobre o seu rosto, né? Moisés e toda a liderança se prostrou sobre o rosto do Senhor e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, indignar-te-ás contra toda esta congregação? E eu queria ver com vocês também a presença do Espírito Santo, ainda finalizando aquela parte que nós tratamos agora há pouco sobre a inteligência que o ser humano dá aos seres humanos. Portanto, a gente chega à conclusão, e Berkhoff chega a essa conclusão, ele fala que o discernimento intelectual ou a capacidade de compreender os problemas da vida são atribuídas a uma influência iluminadora do Espírito Santo, diz ele, né? Portanto, o aprimoramento da habilidade artística também é um atributo, é atribuída ao Espírito do Senhor. Você vê isso nas artes, na música, quanta composição belíssima você vê, é a obra do Espírito Santo. A capacidade daquela pessoa ali fora dada pelo Espírito Santo para produzir aquela obra belíssima. Agora, lamentavelmente, muitos usam do dom que têm não para glorificar o nome do Senhor. Acabam não glorificando porque se distanciou de Deus. Agora, eu quero ver com vocês também, lá em Êxodo 28, verso 3, na construção do tabernáculo, essas pessoas já tinham uma habilidade, né? O artesão tinha habilidade, mas Deus deu uma habilidade a mais para fazer a obra que tinha que ser feita sobre o tabernáculo. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 28. Falarás também a todos os homens hábeis. Os homens já eram hábeis, tinham esta habilidade, né? Tinham um dom. Hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Então repare que Deus teve cuidado de encher de sabedoria estes homens para toda a confecção do tabernáculo, incluindo aí toda a vestimenta sacerdotal e todos os utensílios que iriam compor o tabernáculo. Observe ainda o capítulo 31, verso 3, indo lá para o 31, verso 3, diz assim: e o enchi, vou ler a partir do verso 30. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de Bezalel, esse é famoso, conhecido, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Olha lá embaixo o que diz o verso 6, já na parte finalzinha. E dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, a tenda da congregação e a arca do testamento. Ele diz aqui, dei habilidade a todos os homens hábeis. Já havia habilidade nesses homens. Estão o Espírito Santo trabalhando e produzindo, enchendo eles de uma habilidade a mais para a execução desta tarefa. Lá no capítulo 35, prosseguindo para o capítulo 35, verso 30 e 31, diz assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, de novo, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento. Lá Deus estava avisando a Moisés, agora Moisés está avisando ao povo, e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, e assim vai. Então você vê a presença do Espírito Santo na vida de pessoas, enchendo o ser humano de inteligência. Lá no caso foi para a confecção do tabernáculo, e assim vai em todas as esferas da vida humana, desde a engenharia a menor atividade. Há ali a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mantém este mundo, mantém a sociedade. Portanto, meu irmão, Satanás não é dono de absolutamente nada. Na verdade, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E o texto aqui diz que, os textos afirmam para a gente que o Espírito Santo é quem dá capacidade ao homem, inteligência, para ele poder progredir neste mundo. Mas, lamentavelmente, a inteligência tem sido usada em muitos casos para o mal, ok? Para a perpetuação da perversidade. Isso já não é uma obra do Espírito. Deus deu inteligência ao homem
mas o homem muitas vezes, através dessa inteligência, ele se afasta deste Deus. E o que dizer, meus irmãos, da manifestação do Espírito Santo na vida de Melquisedeque e Abimeleque? Vou tratar primeiro de Abimeleque, que é do capítulo 20, e Melquisedeque no capítulo 14. Abraão, quando passa, ele começa a peregrinar lá naquela região de Gerar, ele vai se defrontar lá se deparar com o rei Abimeleque, o comandante daquela região, e ele vai falar meia verdade, uma mentira, dizendo que a sua esposa era a irmã. Não deixa de ser um pouco de verdade isso, mas na verdade ele estava mentindo porque ela era a esposa dele. Ele omitiu o fato de ela ser esposa. Por ela ser muito bela, ele imaginou que aquele homem fosse matá-lo, tomar a sua esposa e matá-lo. Ele então mentiu. Mas a Bíblia fala que aquele homem era um homem muito bom, e Deus impede que ele toque em Sara. Mas Deus faz isso por misericórdia pela figura de Abimeleque. Deus não permitiu que ele tocasse em Sara, mas por amor a Abimeleque, que Abimeleque era gente boa. Olha só o que diz o texto aqui, quando fala sobre isso. Ele fala que com sinceridade, né? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso, disse ele em sonho, porque Deus se revelou para ele em sonho. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de te pecares. Deus não queria que ele pecasse. Olha só que coisa tremenda. Veja bem, a manifestação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de pessoas. E, no entanto, Deus não chamou este homem. Deus não começou uma história com ele, com o povo, como também não foi com Melquisedeque, mas foi com Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus. Entenda como que o Espírito Santo agia na vida das pessoas. A gente tem a ideia e o pensamento de achar que o Espírito Santo ele só age a partir de Abraão, depois só age a partir de Moisés, depois de Josué, só agiu em Noé. A palavra é clara que ele agia. Aquela região ali da Mesopotâmia, de toda aquela região que hoje chamamos de Palestina, havia muitos povos ali, inclusive muito parente de Israel, né, naquela ocasião, quando Josué vai voltar para Canaã, o povo retorna para Canaã. Abraão está peregrinando em toda a terra de Canaã. Mais tarde, a nação volta com um número muito grande, saem do Egito, e lá já tem muitos povos ali que habitam aquela região, são primos, parentes de Israel. A verdade é essa. Então, a manifestação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, Deus impediu que Abimeleque tocasse em Sara, por ele ser um homem justo, por ele ser um homem bom. Por isso que Deus falou: eu impedi que você pecasse. Então você vê a ação do Espírito Santo na vida de Abimeleque. Esta cena vai se repetir com Isaac, quando ele também vai passar pela mesma região, e lá o Abimeleque descrito lá já não é mais, evidentemente, o mesmo homem. É possivelmente o filho de Abimeleque, é um Abimeleque segundo, vamos colocar assim. E parece que Abimeleque, na verdade, esse nome era um título, né? De maneira que você vê a ação do Espírito Santo na vida de pessoas que você não imagina, pessoas que não foram chamadas para uma obra específica no reino de Deus, pelo menos não revelada na palavra aqui. Mas com certeza eram pessoas, eram agentes que faziam parte do reino de Deus. E Melquisedeque é a mesma figura, só que Melquisedeque se eterniza. Diz o escritor de Hebreus: a manifestação do Espírito Santo na vida de Melquisedeque é tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda e tão profunda, que esse homem vai virar o arquétipo da figura do sacerdócio do Messias. Quem vai dizer isso vai ser o escritor de Hebreus. Melquisedeque como sacerdote universal. Ele não tem, diz o escritor de Hebreus, ele não tem genealogia, lá no capítulo 7, né? Ele não tem genealogia. Ele sai de cena exatamente como entra, né? Ou seja, nada é revelado sobre Melquisedeque. Interessante. Porque, na verdade, você vê em toda a construção do Gênesis, mostrando em toda a Bíblia, dá muito valor à genealogia, para mostrar a importância do nome da pessoa. Mas a figura de Melquisedeque vai se tornar tão importante, mas não tem genealogia, caramba.
Você vê o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz loucuras, meus irmãos. Ele faz coisas que a gente não imagina. Realmente não dá para colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Então, ele não tem absolutamente nada para se falar acerca de Melquisedeque. Ok? Ele será, no entanto, o arquétipo de Cristo como sacerdócio universal. Meu irmão, assim é o Espírito Santo. Ele faz coisas que realmente a gente não imagina. O seu Espírito Santo, ele não segue a lógica humana, né? E vai ser exatamente este sacerdote, exatamente Melquisedeque, que o escritor de Hebreus, né, vai pegar para descrever, para ele desenhar a sua tese sobre a universalidade do sacerdócio de Cristo. Exatamente esta figura. Uma figura que com certeza não tem a importância para Israel que tem Abraão. E muito menos a importância de Arão, que vai ser o primogênito da escala sacerdotal. E também é importante observar que o escritor de Hebreus ele vai usar o silêncio da escritura em relação à genealogia de Melquisedeque para poder retratá-lo como prefiguração do sacerdócio universal de Cristo. E, inclusive, ele vai dizer que o sacerdócio de Melquisedeque vai se eternizar. Olha que coisa tremenda. Ele diz lá no capítulo 3, ele diz que sacerdote este, né, que permanece perpetuamente, permanece para sempre. É interessante que, assim como Davi se eternizou no trono através de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque também se eterniza através do sacerdócio universal de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem a figura de alguém que não é de Israel, um gentio, vamos colocar assim, um gentio, né, que tem seu sacerdócio considerado como universal e perpétuo, assim como Davi, o grande rei Davi, venerado e respeitado por todo Israel, tem o seu trono eternizado também por causa do Messias. Olha que coisa tremenda. Então, eu acho profundo, tremendo a manifestação do Espírito Santo na vida de Melquisedeque. Eu gosto muito do livro chamado O Fator Melquisedeque. E quando eu li esse livro, eu confesso que mexeu muito comigo e mudou muita coisa no meu entendimento sobre a manifestação do Espírito Santo no mundo. Eu já falei muito dele até na escola dominical, já emprestei esse livro para várias pessoas, eu confesso que eu nem sei se eu tenho mais esse livro, de tanto que eu emprestei, mas eu dou a dica para você, que se você ainda não leu esse livro, compre ou pegue emprestado, enfim, faça alguma coisa, mas leia este livro, O Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque, se eu não me engano, da autoria de Don Richard, ele era um missionário naquela região da Oceania, e na medida que ele foi trabalhando, ele foi vendo muita similaridade nas culturas daqueles povos, totalmente distantes e estranhos, inclusive povos que não tinham contato com a civilização moderna, viram que na cultura deles havia muita similaridade com as coisas bíblicas, lá do Gênesis, inclusive também com a do Messias, de Cristo. Ele também é autor do livro que eu gosto muito, do Totem da Paz. É a mesma coisa. Ele vai pegar e descobre que na tribo onde ele está pregando o Evangelho, há muita similaridade acerca do Messias. E então ele aproveita desta similaridade para anunciar a palavra de Deus. E se você for ver, até nas mitologias, em toda a cultura dos povos, há muita similaridade. Isso é pura manifestação, meu irmão, do Espírito Santo na vida da humanidade. Agora, nós vamos tratar na próxima aula de uma manifestação mais específica. Nós hoje estamos falando da manifestação geral. Na próxima aula a gente vai falar realmente da manifestação do Espírito, especificamente na vida da igreja. Aí a gente vai entrar mais um pouquinho sobre o que Jesus fala acerca do ministério do Espírito Santo, começando lá no capítulo 14 de João, 14, 15 e 16.
Mas aqui a gente está tratando, e daqui a pouco a gente já está encerrando, sobre a manifestação geral do Espírito. E é muito importante que a gente consiga enxergar isso, observar, para que a gente, através desta observação, possa entrar com o Evangelho exatamente naquela partezinha ali, sem rejeitar a crença daquela pessoa, sem rejeitar a fé daquela pessoa, que ainda não é a crença, é a fé bíblica. Cabe a mim, como igreja, anunciar isso para essas pessoas. E Jesus identificava isso muito bem. Jesus não tinha dificuldade. As pessoas que ele mais elogiou eram exatamente aquelas pessoas que não foram discípulas dele e também não eram de Israel. O homem que ele disse que ele encontrou tamanha fé nele, mas que não viu em Israel, foi um cidadão romano, um oficial romano. Ele disse que em toda a casa de Israel não tinha visto tamanha fé como daquele oficial romano. A mesma coisa com relação à mulher sirofenícia, quando ele elogiou, dizendo que ela tinha uma tamanha fé, uma profunda fé, quando ela se humilha para ele e diz que aqui até mesmo os cachorrinhos comiam da mesa, das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então ele fala, ó mulher, grande é a tua fé. E tem um momento também, um episódio, em que ele vai chamar a atenção de todo Israel acerca disso, quando ele fala, em verdade vos digo que no tempo de Elias havia muita viúva em Israel. Era um período de fome, 3 anos de seca, gerou muita fome. Ele, porém, fala, entretanto, apenas uma mulher foi sustentada, e meu irmão não era de Israel. Não era filha do reino, é o que ele queria dizer, é isso. Era uma mulher que era lá da região de Tiro e Sidom, que eram capitais. Tiro é a capital da adoração ao deus Baal. No entanto, Deus tirou o profeta Elias dali para ser sustentado por uma mulher e abençoar esta mulher. Então eu quero chamar a sua atenção, e também ao mesmo tempo eu desperto também a minha atenção para isso, para a gente poder ver a manifestação de Deus na vida de outras pessoas, independentemente da religião dessa pessoa. Agora, isso ainda é a fé salvadora? Absolutamente que não. Agora, o próprio apóstolo Paulo chama a atenção nossa quanto a isso, para nos advertir acerca da responsabilidade da igreja. Nós somos embaixadores de Cristo para anunciar a este mundo que a reconciliação já está posta, basta que essas pessoas saibam, e para que a reconciliação de Deus feita com o mundo tenha valor efetivo na vida delas, a igreja tem que se levantar e anunciar e pregar. Para isso, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja se dará por 2 caminhos, a fim de que o mundo seja transformado, sendo ela luz de um mundo em trevas e sal de uma terra completamente insípida. Agora, que ele não está confinado, a igreja não está. Tanto não está confinado, que no caso de sua omissão, ele fará com que as pedras clamem. Agora, esta é a responsabilidade da igreja, esta é a minha responsabilidade, esta é a tua responsabilidade. Nós venceremos esta batalha no amor. Na próxima aula, a gente vai entrar mais especificamente falando sobre isso daí, sobre a manifestação e a obra do Espírito Santo através da igreja. E como a igreja pode ser agente de transformação e, sobretudo, de conservação deste mundo. Lembra que Moisés tinha esse entendimento acerca de Deus? Que ele era aquele que era o Espírito que soprava, mas que conservava Israel? Então a gente vai entrar mais ou menos também por este caminho na próxima aula. Deus abençoe você, fique na paz e até a próxima. Um grande abraço.